Iniciaremos a área policial a nível do nosso estado de Alagoas. Tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade nas últimas 24 horas. Começo destacando que taxista é saqueado e assaltante é preso após colisão aqui em Palmeira dos Índios. Um taxista conhecido como Paulinho, ele foi atacado a golpes de faca durante uma corrida na manhã de ontem, terça-feira, 3 de março, no bairro Palmeira de Fora, aqui em Palmeira dos Índios. O suspeito aproveitou a ação para roubar o veículo da vítima, um carro modelo Prisma. A fuga, no entanto, terminou de forma violenta no bairro Jardim Brasil, quando o veículo colidiu contra um poste próximo à paróquia São Vicente. Após a colisão, o criminoso tentou se esconder em uma residência desocupada, mas acabou sendo preso pelas equipes da Polícia Militar. O taxista Paulinho foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Santa Rita. Ele foi transferido para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do ataque, do roubo e da prisão do suspeito. Criança autista desaparecida no Benedito Bentes é encontrada morta. O menino Arthur, que estava desaparecido desde a noite de ontem, terça-feira, 3 de março, foi encontrado morto em Maceió, dentro de um açude. A informação foi confirmada hoje, quarta-feira, 4 de março, pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLIDE, uma iniciativa do Ministério Público. Arthur era autista não verbal e ele morava na parte alta da capital, no conjunto Parque dos Caetés, no bairro Benedito Bentes. De acordo com familiares, ele brincava nas proximidades de casa quando desapareceu. Desde então, parentes, amigos e moradores da comunidade realizaram buscas na região. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar também atuaram em áreas de mata na tentativa de localizar a criança. A mãe do menino havia feito um apelo por ajuda da população. Por ser autista não verbal, Arthur tinha dificuldade para pedir socorro ou informar dados pessoais, o que aumentava a preocupação da família. Até então, não temos maiores detalhes sobre as circunstâncias da morte. Mofo, ferrugem e comida vencida. Vigilância sanitária interdita mercadinho e padaria em Maceió. A Visa interditou nesta terça-feira um mercadinho no bairro do Farol e uma panificação no bairro Jacintinho, após flagrar graves violações às normas de higiene. Durante as inspeções de rotina, os fiscais encontraram alimentos vencidos, paredes mofadas e equipamentos enferrujados, configurando risco iminente à saúde da população. Entre os itens apreendidos estavam presunto e linguiça, calabresa fora do prazo de validade e armazenados sob refrigeração inadequada. No mercadinho do Farol, a equipe identificou freezers sujos, alto risco de contaminação cruzada e a ausência de alvará sanitário e controle de pragas. Já na padaria do Jacintinho, o cenário incluía maquinário deteriorado pela ferrugem e falta de higiene na produção dos alimentos. Ambos os estabelecimentos foram autuados e responderão a processo administrativo. As sanções financeiras variam de R$ 180 a R$ 38 mil, um valor que pode ser agravado caso os proprietários sejam reincidentes. Perigo no clima bom. Defesa demole imóvel abandonado com risco de colapso em Maceió. A Defesa Civil da nossa capital alagoana de Maceió executou na manhã de ontem, 3 de março, a demolição preventiva de uma residência abandonada no bairro Clima Bom. Essa medida visou eliminar o risco iminente de desabamento, que ameaçava diretamente a estrutura de uma casa vizinha e a segurança dos moradores da região. A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminfra, que mobilizou maquinário e equipes técnicas para realizar a derrubada controlada. De acordo com o órgão, a ação fundamenta-se na Lei Federal 12.608 de 2012, que obriga o poder público a atuar na prevenção de desastres.
Defensoria vai à justiça contra 5 planos de saúde para garantir terapias integrais a autistas em nosso estado. A Defensoria Pública de Alagoas ingressou com ação civil pública contra 5 grandes operadoras de planos de saúde para garantir o acesso integral de pessoas com transtorno do espectro autista aos tratamentos médicos. O objetivo da medida, segundo a entidade, é assegurar que as empresas Amil, GEAP, Bradesco Saúde, Cassi e Smile ofereçam todas as terapias prescritas, independentemente de estarem listadas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ação exige a cobertura de tratamentos especializados como o método ABA, ecoterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e integração sensorial, além de protocolos específicos como Pediassuite e Bobat. Deve ser isso, Pediassuite e Bobat. A iniciativa da Defensoria busca estender a todas as operadoras o entendimento recente no Tribunal de Justiça de Alagoas, que já havia garantido esses direitos aos beneficiários de uma dessas operadoras de planos de saúde. Operação Senhor do Sol, Justiça condena laranjas e facilitadores de esquema bilionário em Alagoas. O Ministério Público do nosso estado obteve a condenação de 4 integrantes do núcleo facilitadores da Operação Senhor do Sol. É um esquema estruturado para fraudar o fisco estadual e praticar lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida pela 17ª Vara Criminal da capital nesta terça-feira, 3 de março. A decisão impõe penas que, somadas, ultrapassam os 23 anos de reclusão aos réus que atuavam como testas de ferro para blindar o patrimônio de um grupo atacadista de alimentos e ocultar os verdadeiros líderes da organização. A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal teve origem em relatório da Secretaria de Estado da Fazenda, que apontou indícios de fraudes fiscais milionárias envolvendo um grupo econômico atuante no ramo atacadista de alimentos. Segundo apurado, o esquema era liderado por AADS, que mantinha sob seu comando dezenas de empresas formalmente constituídas em nome de terceiros, os chamados laranjas e testas de ferro, com o objetivo de blindar o patrimônio da empresa principal e distribuir artificialmente débitos tributários. A prática envolvia a criação e alteração sucessiva de quadros societários, uso de pessoas sem capacidade financeira para assumir dívidas fiscais e emissão de documentos com informações ideologicamente falsas. Suspeito agride a esposa após pedir fotos íntimas para a cunhada. Olha, um desentendimento motivado por mensagens de teor íntimo terminou em agressão contra uma mulher no bairro Rio Novo, em Maceió. A vítima foi atacada pelo companheiro após questioná-lo sobre um suposto pedido de fotos íntimas feito à própria cunhada. De acordo com informações do caso, a discussão começou desde domingo, 1º de março, quando a mulher descobriu as mensagens e decidiu confrontar o parceiro. A partir daí, segundo o relato, o homem passou a agir com violência. Ele puxou o cabelo da companheira, mordeu a mão dela e ainda derrubou com uma rasteira. Na noite do dia posterior, por volta das 20 horas, as agressões continuavam. O homem chegou a xingar a vítima dentro de casa, prolongando a situação da violência física e verbal. Diante do ocorrido, o caso foi encaminhado à central de flagrantes, onde o agressor permanece detido por violência contra a mulher. A vítima ficou sob o amparo legal previsto na legislação de proteção às mulheres, com certeza a Lei Maria da Penha. Jovem assassinado a facadas pelo próprio amigo após bebedeira. Um jovem de 23 anos foi morto a facadas pelo próprio amigo ontem, madrugada do dia 3 de março, povoado Lagoa do Algodão,
zona rural de Craíbas. O crime aconteceu por volta das 2 horas, depois que os dois passaram a noite ingerindo bebida alcoólica na casa do suspeito. A vítima, identificada como Júlio César Ferreira da Silva, estava no imóvel desde a noite da última segunda-feira, dia 2. Segundo informações repassadas por moradores, ele chegou a dizer que iria embora, mas acabou aceitando o convite para dormir no local. Júlio se deitou em uma rede enquanto o amigo ficou no sofá. No entanto, durante a madrugada, enquanto dormia, o jovem foi atingido com uma facada no pescoço. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr para os fundos da casa e gritar por ajuda. Moradores da região ouviram os pedidos de socorro, porém, quando chegaram ao local, encontraram o rapaz já sem vida. Após o crime, o suspeito fugiu e até então não foi localizado. Exalto que suspeito é preso após ameaçar arrancar a cabeça da esposa. Uma mulher denunciou ter sido ameaçada de morte pelo próprio companheiro no bairro Santa Amélia, em Maceió. O caso aconteceu por volta das 21 horas nas proximidades de uma conveniência da região e expôs mais um episódio de violência doméstica na capital. De acordo com o relato da vítima, o homem afirmou que arrancaria sua cabeça. Além disso, ela contou que as ameaças e agressões eram recorrentes, o que indica um histórico de violência dentro da relação. Abalada, a mulher decidiu expor a situação. Testemunhas apontaram que o suspeito tentou deixar o local logo após a confusão. Ele, no entanto, negou as acusações. Mesmo assim, diante das declarações da vítima e das circunstâncias apresentadas, o caso foi encaminhado à central de flagrantes. O homem permaneceu detido após ser autuado por ameaça no contexto de violência doméstica. Nessa mesma linha de raciocínio, informo que mulher fica ferida após ser ameaçada de morte pelo próprio filho. Uma mulher foi vítima de ameaças dentro da sua própria casa no bairro Fernão Velho, em Maceió. Segundo o relato da vítima, o autor das ameaças seria o próprio filho. Para evitar agressões, ela pulou uma janela e acabou sofrendo ferimentos leves. O caso aconteceu por volta das 22 horas nas proximidades da igreja matriz do bairro. De acordo com a mulher, além das ameaças direcionadas a ela, o filho também teria intimidado o companheiro dela. Diante da situação, a vítima decidiu fugir para preservar a própria integridade física. Ainda segundo informações registradas, a mulher buscou ajuda logo após o acontecido. O caso foi encaminhado à central de flagrantes, onde o suspeito permanece detido e foi autuado por ameaça no contexto de violência doméstica. Detalhe que caminhão carregado de livros tomba em um trecho da BR-101. Um caminhão com uma carga de livros tombou nesta terça-feira no quilômetro 65 da BR-101, na cidade de Flecheiras, interior de Alagoas. As informações iniciais deram conta que, após o acidente, os dois sentidos da rodovia ficaram parcialmente interditados. Parte da carga ficou espalhada pela rodovia. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido e equipes da PRF foram acionadas e realizaram os levantamentos sobre o caso. Além disso, os agentes foram os responsáveis por reorganizar o tráfego de veículos. Condenado por estupro coletivo e furto é capturado em ação conjunta entre Polícia Civil e PM. A Polícia Civil do nosso estado deu cumprimento ontem, terça-feira, a um mandado de prisão em desfavor de um homem de 39 anos, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de estupro e furto. A ação foi realizada em conjunto pela 2ª Delegacia Regional de Polícia de Santana do Ipanema e pelo 7º Batalhão da Polícia Militar no nosso estado de Alagoas. De acordo com a delegada doutora Daniela
Daniela Andrade, titular da 2ª DRP. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após sentença definitiva proferida na última semana. O condenado deverá cumprir a pena em regime fechado. Reporto que menina de 2 anos que estava em acidente com ônibus de Romeiros recebe alta após quase um mês internada. Após 24 dias de uma vigília que uniu fé e medicina de alta complexidade, a pequena Maria Larissa Rodrigues Isidoro da Silva, de apenas 2 aninhos de idade, ela deixou o Hospital Geral do Estado, HGE, sob aplausos. Vítima do capotamento de ônibus com Romeiros que chocou Alagoas no início de fevereiro, a criança retornou para casa em Coité do Nóia após vencer um quadro gravíssimo de traumatismo crânioencefálico. O acidente aconteceu no dia 3 de fevereiro na rodovia L220 em São José da Tapera. O veículo transportava Romeiros quando capotou, resultando em diversas vítimas, incluindo a mãe de Maria Larissa, que infelizmente não sobreviveu. A menina, inicialmente atendida em Arapiraca, foi transferida para a UTI pediátrica do HGE em Maceió, onde iniciou uma batalha pela vida monitorada por uma equipe multidisciplinar. O caso dessa pequenina que sobreviveu. Lamentavelmente, sua mãe não teve a mesma sorte, mas ela está aí para contar história e Deus sabe o porquê de tudo e de todas as coisas. Alagoano é preso por engano após ser confundido pela Justiça de Sergipe. Abre aspas. Só fazia chorar e pedir um milagre a Deus. Fecha aspas. Várias coisas podem mudar a vida de uma pessoa, seja positiva ou negativa, por escolhas próprias ou por decisão de terceiros. O que o alagoano Edson Ferreira da Silva, de 45 anos, não esperava é que ele seria preso por conta de um erro da justiça. Pedreiro natural de Arapiraca e casado há 24 anos, Edson foi preso em 26 de fevereiro desse ano. Ele denuncia ter respondido por um crime que nunca cometeu. Agredir uma mulher e descumprir uma medida protetiva da Lei Maria da Penha em Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, a mais de 250 quilômetros de Arapiraca. A prisão, pessoal, por engano, se deu porque o suspeito de agredir a mulher em Sergipe tem o mesmo nome de Edson. Abre aspas novamente. Eu estava no meu trabalho e foram me buscar. Me levaram para a central de polícia, me algemaram e fui levado para a casa de custódia, onde passei 1 dia e meio preso. Só fazia chorar, orar e pedir um milagre a Deus, desabafou o pedreiro. De acordo com o advogado, Dr. Ramonei Marques, que fez a defesa de Edson, a prisão preventiva aconteceu em cumprimento a um mandado expedido pela primeira vara criminal de Nossa Senhora do Socorro em 4 de julho de 2023. Apesar de ter sido solto após o Tribunal de Justiça de Sergipe conceder um habeas corpus, o Edson disse que, claro, ficou com sequelas. Novamente ele falou, hoje eu estou morrendo de vergonha e até crise de ansiedade eu estou tendo. Eu fui trabalhar, mas não aguentei. Porque deu aquela ansiedade e eu tive que voltar para casa. Minha gente do céu amado. Diversas inconsistências foram registradas ao longo do processo. Entre elas, o Ministério Público ofereceu uma denúncia com o CPF de um alagoano. Olha que erro grotesco. Mesmo sem ele constar no inquérito policial. Tá vendo que toda regra tem exceção? Todo caso é um caso que deve ser analisado e esmiuçado à parte. Por isso, minha gente, lamentavelmente injustiças acontecem. E se fosse com você, hein? Uma reflexão aqui nesta quarta-feira. Olha, em julho de 2023, após o mandado de prisão preventiva ter sido expedido e inscrito no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça, em março de 2025, a denúncia foi rejeitada pela Justiça, sob a alegação de qualificação insuficiente, assinaturas divergentes e fortes indícios de homonímia. Homonímia é quando realmente as pessoas apresentam até os números quase que idênticos, o mesmo nome, e a gente tem isso em grande escala no nosso país.
E quando não se coloca uma qualificação completa, quando não se faz uma análise de quem é filho, nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, outros documentos adicionais, não somente focar no CPF, a gente tem um caso absurdo desse sendo exaltado. Em junho de 2025, o TJ de Sergipe negou o recurso do MP de Sergipe por unanimidade, registrando expressamente que tinha esses indícios que eu lhe falei e que a pessoa era diversa e que o citado não estava trabalhando em Arapiraca no dia do crime, ou seja, não era esse coitado que o Jorge Eduardo disponibilizou aí na tela do nosso canal do YouTube. Veio um homem trabalhador sem nenhuma passagem pela polícia ser preso por um erro que o próprio judiciário já tinha reconhecido. Olha só, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele mencionou a qualificação insuficiente, as assinaturas divergentes e os indícios fortes de homonímia. E pesa muito. Apesar de a prova do engano nas mãos, ainda tivemos que brigar para soltar um inocente, ou seja, impetrar um HC, um habeas corpus, assim afirmou o advogado Dr. Ramonei. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E a assessoria do Ministério Público de Sergipe, onde o alagoano foi inserido nesse processo de maneira injusta, informou que irá apurar a denúncia. É brincadeira? Agora deve-se entrar com ação regressiva contra o Estado, sem sombra de dúvidas, para tentar rever os percalços, a dor, o vexame, o sofrimento, a humilhação, tudo aquilo que caracteriza um dano moral, que é imensurável, não tem valor. E findo aqui a nossa área policial, destacando que chuva intensa provoca alagamentos e abre cratera em diversos bairros de Arapiraca. Aqui já quero abrir um parênteses, Jorge Eduardo, porque também fomos noticiados, eu acredito que desde a última segunda-feira, pelo nosso correspondente lá em Maceió, na capital alagoana, o radialista Luiz Gonzaga, aqui em São Miguel dos Campos, mas a gente também notificou na edição do segundo dia do mês de março aqui do nosso programa, que tiveram diversos estragos e muitos relatos lá em São Miguel dos Campos. Agora eu lembrei, ele mandou até um vídeo, acredito que Jorge nem tenha disponível nessa circunstância, nesse momento, já que estamos gravando aqui a nossa área policial a nível do nosso estado de Alagoas. Quando a gente não tem tempo, a gente deixa disponível. Tem aí, Jorge, o vídeo de São Miguel dos Campos? Pronto, eu queria que você disponibilizasse na tela do nosso canal do YouTube, porque já corrobora os estragos que as fortes chuvas também deixaram rastros lá na cidade de Arapiraca, capital do fumo. Aí é São Miguel dos Campos, última segunda-feira, dia 2 de março. Por gentileza, disponibiliza para os nossos internautas o que eu estou mencionando. Até sofá tá descendo ali, galera, olha. Olha, a molezinha, olha. O sofá da casa de uma pessoa descendo, a galera. Olha, galera. Se liga. Olha a molezinha. Olha, olha. Agarra, porra. Agarra, caralho. Olha a galera do outro lado. Olha a molezinha. Olha, só o ouro. Olha. Bora, passe, passe. Só o ouro. Até sofá tem, galera. Bora, velho, passe. Bora, passe. Olha o meu filho forte, passar o volta. Se marchar eu, tô doido, ela não tá mandando. Como é que eu vou abrir a porta do carro? Lívia, eu vou abrir a porta do carro. Incrível os registros e os relatos que assolam diversos municípios do nosso estado de Alagoas com as recentes chuvas, né? Trovões. Ontem aqui em Palmeira dos Índios, conforme também anunciamos, a gente registrou vários trovões, também relâmpagos, mas graças a Deus sem nenhum registro de vítimas ou vítima fatal, apenas os danos materiais que
o humano vai lutando e tentando reconstruir aos poucos na graça e misericórdia de Deus. Mas regressando para Arapiraca, eu digo que foram registrados inúmeros transtornos no dia de ontem. Vídeos mostrando pontos de alagamento, situações de risco em diferentes regiões do município. Na L110, por exemplo, no bairro Batingas, nas proximidades do antigo Hotel Veneza, o volume de água tomou conta da pista. O nível subiu rapidamente, dificultando a passagem de veículos e afetando comerciantes que atuam às margens da rodovia. Já no bairro Guaribas, a enxurrada provocou a abertura de uma cratera, além do deslizamento na via, aumentando o risco para moradores e motoristas que trafegavam naquela região. Também destaco que as chuvas continuaram acompanhadas de raios, relâmpagos e trovões, igual Palmeira dos Índios, mantendo o cenário de alerta. A orientação é que a população evite áreas alagadas, redobre a atenção no trânsito e, em caso de emergência, acione os órgãos competentes. Também notificamos aqui em Palmeira dos Índios no dia de hoje, acho que foi lá na Serra do Amaro, Jorge Eduardo, se não me equivoco, aquele vídeo daquela internauta que nos direcionou à situação caótica nas estradas, principalmente na que dá acesso à Serra do Candará, né? Todo cuidado é pouco e um local onde transitam crianças, jovens que têm escolas nas redondezas, nas proximidades, tá certo? Dessa maneira a gente finaliza a nossa área policial a nível do nosso estado de Alagoas, colocando um ponto final nos principais acontecimentos do mundo cão, também dos acidentes inerentes ao nosso estado de Alagoas e a maioria dos 102 municípios que compõem o nosso tão amado estado. Falou a radialista e advogada Aline Canuto.